Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Fabiane Sgorla, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação da universidade. Olá, Fabiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Vanessa, muito obrigada por essa oportunidade. É muito raro e muito importante para a gente que termina uma pesquisa de 4 anos de doutorado poder compartilhar com a sociedade, com a comunidade, todo esse nosso processo de pesquisa, que é muito importante. Tá certo, Fabiane. A gente começa então esse programa falando o título da tua tese, que foi o seguinte: Complexificação da zona de contato na ambiência mediatizada, um estudo da interação do Jornal Nacional com os receptores na fanpage no Facebook. Então, Fabiane, por que você decidiu fazer essa pesquisa? Bom, essa pesquisa surgiu ainda quando eu estava estudando o mestrado, né? Eu também, desde a iniciação científica, trabalhei com essa questão do telejornal, estudei o Jornal Nacional também, numa pesquisa que se chamou O Primeiro Espetáculo do Ano, na iniciação científica lá, no curso de jornalismo, na UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria, que foi onde eu me formei. E durante o curso de mestrado, durante o mestrado eu estudei uma área relacionada às relações públicas, que também é minha formação. Eu estudei os sites organizacionais de organizações aqui do Vale do Rio dos Sinos, como eles apresentavam a responsabilidade social das organizações. E aí, durante o mestrado, eu tive um encontro com o professor pesquisador aqui da Unicinos, que é o Antônio Fausto Neto, que começou a comentar em sala de aula sobre um novo processo que acontecia no jornalismo, que são os processos de autorreferencialidade, né? Quando, enfim, o jornal deixa de esconder determinados processos de construção da informação para explicita as câmeras, mostra os bastidores das reportagens. E isso foi muito interessante para mim naquele momento. E naquele momento, no primeiro ano do curso de mestrado, eu tive a ideia de estudar como o telejornal usa essas estratégias de se referenciar para trazer novas formas de interação em relação com os receptores. Então, essa questão da zona de contato, esse encontro do telejornal com os receptores, surgiu ainda lá no curso de mestrado, quando quando surgiu a questão de entender como o telejornal se encontra com a sociedade nessa sociedade em vias de mediatização. Quer dizer, no mestrado foi outro tema trabalhado, diferente do doutorado. E como é que foi esse desafio, então, de trazer um tema novo? Exato, né? Como eu comentei, eu tenho uma formação em jornalismo e relações públicas, então são duas áreas que eu gosto muito e sempre tive muita vontade de pesquisar. Então, decidi, por oportunidades que surgiram também, que no mestrado eu iria fazer uma pesquisa mais voltada à área de relações públicas, a área de comunicação organizacional, onde eu estudei, como já comentei, as estratégias dos sites de algumas organizações no processo de divulgação da sua responsabilidade social. Até interessante que naquela época, foi em 2007, quando eu estudei essa questão dos sites, os sites estavam muito em evidência, né? Então, até uma das conclusões que surgiram, enfim, ao final da dissertação foi, então, será que agora não é o momento de se trabalhar isso em blogs, né? Então, em 2007, 2009, foi o processo que eu estudei o mestrado, que eu já vi outras alterações, sugestões através, por exemplo, dos blogs, dos processos de comunicação entre as organizações e os públicos. E aí, durante essa pesquisa do mestrado, surgiu essa vontade de ir para uma outra área no doutorado, que também é uma área que eu gosto muito, que é a área mais do jornalismo. E, então, foi uma descoberta nova que eu decidi no doutorado não mais estudar a área de relações públicas e de comunicação organizacional e ir para a área do jornalismo, que também é uma área que eu gosto muito, me interesso muito pela pesquisa. E liguei isso com uma teoria que vinha muito ao encontro do que eu estava discutindo, que é do processo de mediatização da sociedade, né? E o projeto que você ingressou no programa de pós-graduação em comunicação, ele se manteve durante o doutorado, enfim, ou tiveram algumas mudanças? Exato, né? Como eu comentei até no final da minha dissertação de mestrado, eu vi a questão dos blogs surgindo, então eu iniciei o projeto de doutorado
com uma ideia, uma intenção de estudar os blogs dos telejornais, né? Só que vejam que essa pesquisa iniciou em 2011, né? De 2011 até a finalização, que eu terminei a pesquisa agora no final de 2014, início de 2015, a gente vê todo um processo de evolução das estratégias de interação, digamos, dos telejornais com a sociedade, que já não é mais tão efetiva através do blog. São efetivas mais através das redes sociais. Então, durante o doutorado, eu iniciei com um projeto de estudar os processos de interação do Jornal Nacional através do JN Especial, que era um blog muito enfatizado dos anos de 2008 até 2011, e que no decorrer dessa pesquisa eu tive que fazer um reajuste para entender um processo mais atual, que seria esse relacionamento, ou esse encontro do telejornal com esse receptor, num outro ambiente, numa outra zona de contato, que então são as redes sociais. E de uma forma mais específica, eu acabei e findei a minha tese indo mais para uma direção de entender o telejornal na rede social Facebook, né? E esse é um assunto bastante já trabalhado pelos pesquisadores, Fabiane? É um assunto muito trabalhado pelos pesquisadores, tendo em vista que a gente tem uma emergência de atuação dos receptores, dos telespectadores, muito efetiva nas redes sociais. Então, a gente vê esse tipo de estudo acontecendo em diferentes áreas. O que eu posso dizer que tem sido um diferencial nessa minha pesquisa foi justamente fazer essa relação, entendendo no contexto da mediatização da sociedade, né? Em que a gente tem uma participação ativa de produtores e receptores e estudar esse processo de encontro do telejornal com os receptores, num processo onde todos os dois estão interagindo e compartilhando em um mesmo espaço, ou seja, nas redes sociais. Então, entender esse processo onde a gente tem produtores e receptores que oscilam status, né? Eles, de alguma maneira, podem ser produtores, de outras maneiras são receptores. Estudar esse processo concomitante, pode-se dizer que aí a minha pesquisa teve algo de inovador. Certo, e qual foi o referencial teórico utilizado, então? Você pode citar para a gente? Então, eu estudei a partir da teoria ou dos conceitos da mediatização, né? A gente tem uma linha de pesquisa aqui no programa de pós-graduação da Unicinos, que é processo de mediatização e processos sociais. Então, eu estou inserida nessa linha de pesquisa. Então, eu tive referenciais teóricos que são aqui da América Latina e outros referenciais teóricos que eu busquei em experiências na Europa, né? Então, eu posso citar como um dos grandes pesquisadores que serviu de base para a minha pesquisa, que é o Eliseu Veron, né? Que tem essa responsabilidade de discutir os discursos na sociedade em vias de mediatização. O professor Antônio Fausto Neto, propriamente, que foi o meu orientador, né? Tive esse privilégio de ter sido orientada por ele. E também estudei muitas vertentes da Europa, principalmente as dinamarquesas, né? Através das pesquisas do Stig Avor. Tá certo, então, Fabiane. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. Nós já voltamos.